Vocês já pararam para pensar de onde veio o microscópio, como foi que foi inventado, quem foram as primeiras pessoas que começaram esses trabalhos? Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a história do microscópio e também o que são as células. Bem, tudo começa lá no século XVII, onde a gente vai ter duas pessoas bem importantes para esse início da construção dos primeiros microscópios. Observa aqui, eu vou ter Zacharias Janssen e Anton van Leeuwen. Essas duas pessoas, elas foram bastante importantes para ajudar nas primeiras produções do microscópio. Ambos utilizavam esse instrumento apenas para ampliar determinadas coisas que eles queriam observar. Somente com Robert Hooker, lá no século XVIII, que ele vai começar a utilizar no microscópio pedaços de casca de árvore, e a partir dessas observações de Robert, ele vai perceber que há umas certas cavidades. Lembrando que o microscópio, na época, era algo muito simples, muito diferente do que a gente tem hoje, claro. Mas, com esse início, foi possível ampliar toda a ciência e contribuir bastante para a citologia, que é justamente a área que estuda essas células. Então, vai bem. Robert, lá no século XVIII, ao fazer essas observações, ele começou a chamar essas cavidades de céu. E com o passar do tempo, acabou tendo o nome de célula. Nesse microscópio que Robert produziu, ela só possuía uma lente ocular e uma lente objetiva. Já no microscópio atual, a gente tem 2 lentes oculares e 4 lentes objetivas. Essas 4 lentes objetivas, elas vão ampliar o material que a gente vai observar. Então, ela pode ampliar em 4 vezes, em 10, 40 ou 100. Bom, todos esses estudos de Robert vai ser muito importante para a formulação da teoria celular, onde nós vamos ter o botânico Matias e o zoólogo Theodore, que vão observar que ambos esses seres vivos possuem justamente essa estrutura observada por Robert. E aí eles vão dizer que todos os seres vivos são compostos por essa unidade funcional, que são as células. Então, a teoria celular vai justamente dizer que as unidades constituintes de todos os seres vivos são as células. Ela vai ser a unidade morfológica dos seres vivos, ou seja, que vai formar as estruturas dos seres vivos. Ela também é a unidade funcional, ou seja, a unidade fisiológica desses seres. E, por fim, a reprodução. A partir dessas células que elas vão conseguir se dividir, se multiplicar, então elas vão conseguir fazer com que os seres vivos possam se reproduzir. Agora que vocês conseguiram compreender um pouquinho do histórico da invenção do microscópio e a importância que ele teve, bora entender agora quais são as células que a gente conhece atualmente. Bom, existem as células procariontes e eucariontes. As procariontes, esse pró vem justamente de primitivo. Então, são aquelas células que são mais primitivas. Foram as primeiras células a surgir aqui no nosso planeta Terra, as primeiras formas de vida, como, por exemplo, as árqueas. Além das árqueas, nós também vamos ter as bactérias verdadeiras. Essas bactérias, elas também são procariontes e possuem esse tipo de composição. No entanto, a sua morfologia pode variar. Bom, mas, de todo jeito, as bactérias e as árqueas, elas vão ter essa configuração aqui. Elas vão possuir parede celular, membrana plasmática, ribossomo e nucleóide. Perceba que ela é uma célula muito simples. Então, ela não tem tantas organelas, certo? Perceba que é um organismo muito simples e, consequentemente, muito tranquilo da gente lembrar das estruturas. Então, bora lá. A parede celular, por exemplo, vai ter como função principal proteger essa célula. Como ela possui todo o seu material genético espalhado no citoplasma, é muito mais fácil ela conseguir perder esse material se fosse atacada por algum agente externo ou alguma substância tóxica. Então, essa parede celular tem justamente como função de proteger esse organismo. Claro que a gente consegue matar determinadas bactérias, né, com antibiótico, também com outros meios, mas ela vai ainda assim atuar como uma função protetora, certo? Já a membrana plasmática, por exemplo, ela vai atuar como uma barreira seletiva. Ela é quem vai definir o que entra e o que sai dessa célula.
ok? Os ribossomos, por sua vez, vai ter como função produzir proteína, tá bom? Os ribossomos, independente de uma célula procarionte ou eucarionte, ele tem como função produzir proteína. Já o nucleóide vai ter como função guardar, né, armazenar o material genético dessa célula. Muito fácil, né? Ok, então bora agora para as outras células. Aqui nós temos células eucariontes. Lembrando que existem apenas esses dois tipos de células. Mas, quando a gente vai entender quais são os organismos que possuem células eucariontes, aí vamos ter bastante. Nós vamos ter todos aqueles que não são bactérias. Olha que fácil. Então, por exemplo, animais, protozoários, algas, fungos, plantas, todos esses seres vivos são eucariontes. Mas o que é que tem de diferente de uma eucarionte para um procarionte? Muito simples. O núcleo. Perceba que aqui eu já vou ter a presença de um núcleo, onde aqui dentro vai estar armazenado o meu material genético. Então, todo o meu DNA, todas as informações da minha pessoa e dos organismos, né, de cada um, a gente vai estar armazenado no núcleo, certo? Bom, essa é a principal diferença. Mas, além disso, eu tenho certeza que vocês conseguem perceber que aqui existem muitos componentes, muitos compostos aqui dentro dessa célula, que são justamente essas organelas. Essas organelas citoplasmáticas, elas vão ter funções específicas. E, novamente, vamos ter um vídeo específico para cada uma dessas organelas. Mas hoje, bora entender quais são essas organelas, o nome delas e uma função específica de cada uma. Vejam só, aqui, o núcleo, como eu já falei, ele vai armazenar o material genético, mas ele não é uma coisa só, tá bom? Ele é formado por tudo isso aqui. Pela cromatina, pelo nucleolo, pela carioteca e pelo poro da carioteca, certo? Bom, passando do núcleo, ao redor dele vamos ter o retículo endoplasmático, que vai se dividir em dois, o liso e o rugoso. O rugoso, perceba que ele tem vários pontinhos verdes, que é o mesmo que eu coloquei aqui nas bactérias, que são os ribossomos. Então, assim, os ribossomos, como eles fazem a síntese proteica, né, eles produzem as proteínas, aqui, rugoso, também vai auxiliar, e vai dar um auxílio para a produção de proteína. Já o liso vai ter como função síntese de lipídios, então vai ali atuar na produção de gorduras, certo? Bom, nós vamos ter aqui uma organela muito importante, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem como função principal a respiração celular. E é justamente ela que vai fazer com que os seres vivos eles consigam ter essa produção de energia, né? A produção do ATP, que é a moeda energética do ser vivo. Ok, continuando. Nós temos aqui em roxo os lisossomos, que vai atuar na digestão celular, intracelular. Nós vamos ter também o complexo golgieniense, que atua na secreção celular. Nós temos os centríolos, que vai ajudar na divisão celular. Então, quando a gente for estudar mitose, meiose, nós vamos encontrar novamente aqui os centríolos. Os microtúbulos, por sua vez, atuam na estrutura da célula, né, dando essa configuração para a célula. E, por fim, o peroxomo, que atua aí na desintoxicação celular. Certo? Ok, agora vamos aqui para essa célula de baixo. Eu coloquei em verde justamente para que vocês possam associar à célula vegetal. O que é que vai diferenciar a célula vegetal de uma célula animal? Primeiramente, a parede celular. Todos os vegetais, desde o mais pequenininho, mais simples, até o mais complexo, até o maior que tiver, vai possuir parede celular na sua composição. Além disso, eles também vão possuir cloroplastos, que vai estar aí atuando na realização da fotossíntese. E, por fim, nós temos o vacúolo. O vacúolo é justamente o local onde há armazenamento de substâncias, como, por exemplo, água, certo? Importante para a célula vegetal. É importante frisar aqui, pessoal, que não é apenas a célula vegetal que possui parede celular.
tá? Então, como a gente viu, a célula bacteriana ela possui, mas a célula fúngica também possui parede celular. E também as algas. As algas também são organismos que vão possuir parede celular na sua composição, ok? Bom, por hoje foi só. Eu queria apenas que vocês conseguissem compreender um pouquinho mais como surgiu o microscópio, quem criou, certo? A diferença do microscópio de antigamente para de hoje em dia, e também para que vocês entendessem as principais diferenças das células, tá bom? Célula procarionte, célula eucarionte. As procariontes não vão possuir núcleo, o seu material genético, né, o seu nucleóide, vai estar todo espalhado no citoplasma, só possui o ribossomo, certo? Não vai ter as outras organelas que vão aí atuar em uma complexidade, em funções mais complexas, certo? Possui parede celular, e a gente tem as eucariontes, que são aquelas células mais complexas, mais completas, certo? Que vai ter um núcleo bem definido. Dentro desse núcleo, nós vamos ter o material genético, né, que é o DNA, certo? Algumas células eucariontes, como fungo, vegetais, algas, vão possuir a parede celular também, certo? E principais diferenças de células vegetais para as outras células é justamente a presença dessa parede celular, do vacúolo, do cloroplasto, são organelas muito específicas dos vegetais. Claro que nas próximas aulas, quando a gente for estudar cada um dos reinos, nós vamos entender a diferença de cada uma. Também colocarei as células de cada um para que vocês possam observar e notar a diferença, certo? E por fim, também queria deixar explicado aqui para vocês que existem seres unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares são justamente aqueles indivíduos que só possuem uma célula, como, por exemplo, algumas bactérias. Já os pluricelulares são aqueles organismos formados por mais de uma célula. Nós, animais, por exemplo, somos seres pluricelulares. As plantas também, já que possuem mais de uma célula, ok? Bom, se você tiver alguma dúvida com relação a essa aula, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de curtir e de se inscrever aqui no canal para ajudar. Um super beijo e até o próximo vídeo.